Bom, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo debate da 13ª Mostra Ecofalante de Cinema. Deixa eu só tirar isso aqui. É, Bom, o título da conversa dessa noite é Taxação de Super Ricos, uma questão de justiça climática. Nós vamos contar com a presença de três debatedoras diretamente implicadas com esse tema, a partir de diferentes perspectivas, diferentes atuações profissionais. A Luísa Nassif, professora do Instituto de Economia da Unicamp, a Neca Setúbal, diretora da Fundação Tite Setúbal, e a Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil. Eu sou Eduardo Sombini, sou repórter da Ilustríssima da Folha, vou fazer a mediação desse debate. Então, é uma breve apresentação aqui, né? A ideia desse debate é aprofundar um pouco melhor a discussão sobre a taxação de super ricos, né? Que ganhou muita atração, muita força nos últimos meses. O último desdobramento, para quem está acompanhando o noticiário, né? Foi uma menção à proposta desse tipo no fim de julho, no comunicado do Encontro de Ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. Né? O Brasil é o presidente temporário do bloco até novembro e transformou a criação de um imposto sobre a fortuna de bilionários em uma das suas bandeiras nesse âmbito. Isso porque a taxação de super ricos vem sendo considerada uma ferramenta, né, tanto para enfrentar as desigualdades globais, quanto para financiar políticas de mitigação dos efeitos da crise climática, principalmente em países e populações pobres, algo que deve demandar algumas centenas de bilhões de dólares, né, nos próximos anos. Então, o debate de hoje tem como ponto de partida o filme Breaking Social, O Fim do Contrato Social, que acabou de ser exibido, não é? É um documentário sueco de 2023 que aborda como o tecido social está sendo esgarçado, não é? Com o fortalecimento do poder de corporações globais, de um número muito pequeno de bilionários, né, que por meio de redes opacas, muitas vezes corruptas, estão subvertendo as regras do sistema democrático, né? Colocando em xeque a confiança da população nas instituições, influenciando o Estado a manter uma ordem, né? Essa é a tese do filme, não mais meritocrática, mas cleptocrática. Né? Então, é, esse é mais ou menos o pano de fundo da onde a gente começa aqui. E para passar a palavra para as nossas debatedoras, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo de cada uma delas, em ordem alfabética. A Luísa Nassif é doutora em economia pela The New School for Social Research, de Nova York, professora do Instituto de Economia da Unicamp, diretora do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP. Ela desenvolve pesquisas em economia feminista, economia política interseccional, economia do cuidado e teoria da reprodução social. A Maria Alice Setúbal, a NECA, é mestre em ciência política pela USP, doutora em psicologia da educação pela PUC São Paulo e presidente do conselho curador da Fundação TID Setúbal. Ela fundou e dirigiu o CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e o GIF, o Conselho de Governança do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e acaba de lançar a autobiografia Minha Escolha pela Ação Social. Por fim, a Viviana Santiago é ativista do movimento feminista de mulheres negras e de direitos humanos e diretora executiva da Oxfam Brasil. Ela foi consultora da Unicef Brasil, é conselheira do Instituto FEBRE, da ACT Promoção de Saúde e da Organização Social Serenas, e também colunista da revista Asmina e do portal Lunetas. Então, eu deixo desde já o convite para todo mundo que está aqui
mandar perguntas por escrito, depois a gente faz uma rodada para as nossas debatedoras, né? Vocês podem chamar a qualquer momento o monitor, que eu acho que está ali em cima, o Gabriel. Ele tem papel e caneta para vocês anotarem as perguntas. Então, sejam muito bem-vindas. E para a gente começar, né, acho que esse é o ponto de partida tradicional dos debates aqui da Ecofalante. Eu queria para vocês compartilharem um pouco as impressões do filme, o que vocês acharam, como que vocês reagiram a esse documentário. Alguém se voluntaria a começar? A gente faz por ordem alfabética, ordem da mesa. Você quer começar, Viviane? Oi, minha gente, boa noite, tudo bem? Eu vou começar porque eu tô com essa rinite insuportável, aí vai que eu começo a tossir. Deixa eu aproveitar o intervalo. Eu fiquei muito provocada, né, assistindo ao filme e em diversos aspectos, né? Eu, bom, como fui apresentada como uma ativista do movimento de mulheres negras, então as questões de gênero e raça são questões que elas estão na minha forma de olhar o mundo. Não há que negar, não há como negar que é um filme branco, né? Escrito, produzido, protagonizado por pessoas brancas e que reproduz uma lógica de uma branquitude hegemônica, né? Quando a gente pensa, eu me sinto num primeiro nível muito atravessada por esse filme enquanto essa construção, essa peça, né, que coloca especialistas brancos e brancas, em sua maioria, para analisar a história, né, e para dizer o que é a história e contar os caminhos de solução. E quando essas pessoas negras aparecem, elas estão naqueles lugares de sempre, as pessoas negras e racializadas, né? As pessoas ali muito identificadas, né, com o lugar do subalterno, não como quem formula, embora a gente tenha uma vasta formulação. Então, eu acho que nisso o filme peca, porque ele reproduz, né, a perspectiva de uma fiscalidade de um campo hegemonicamente branco. E ele também peca porque ele não consegue trazer as soluções, né, que seriam da disrupção, né, de quando chega a vez do sul-sulear, quando chega numa lógica decolonial. Tem uma questão de gênero ali, comparece as mulheres, mas são mulheres brancas, né? E, e acho que, para mim, eu começo com essa sensação, porque traduzindo isso aqui para o Brasil não é diferente, né? O campo da fiscalidade é um campo branco, né? E que não consegue, a gente não consegue produzir, embora a gente tenha uma grande quantidade de intelectuais negras e negros produzindo sobre fiscalidade, mas são pessoas cujas obras não conseguem ver a luz, né, dos debates, porque nós não somos reconhecidas e reconhecidos e reconhecidos como quem formula. A gente é sempre o sujeito que está ali sofrendo, o pobrezinho, o coitadinho. E eu digo assim, minha gente, se a gente está aqui, né, no campo progressista, fazendo um filme como esse para mudar o mundo, e a gente reproduz essa lógica racista e colonial, a gente está fodido, né? Enquanto é por isso que a situação da população negra é essa. E acho importante incomodar com isso. Porque não existe democracia, não existe mundo melhor, não existe o fim da desigualdade enquanto houver racismo, principalmente numa perspectiva decolonial. Porque é o processo da colonização e da colonialidade que produz a racialização do trabalho aqui nas Américas, com o trabalho indígena e depois com o trabalho negro. Então, não tem como a gente se livrar de exploração sem enfrentar o processo de racismo, né? Acho que essa ideia, né, de mostrar como essa questão é uma questão que é muito maior do que as questões individuais, foi muito bem posta no filme, né? Porque a pobreza, o pior sobre a pobreza, é a vergonha que as pessoas pobres têm de serem pobres, como se elas fossem culpadas de serem pobres, né? A vergonha que as pessoas têm da situação de indignidade que vivem, como se a culpa fosse delas, né? Numa interiorização desse discurso meritocrático, é porque você não fez o suficiente, né? Disputar essa dimensão, né, de que tem gente que vai trabalhar
Do dia que nasce ao dia que morre e vai continuar na miséria. Porque não é sobre trabalho, não é sobre estudo, é sobre um sistema que estrutura e privilegia as pessoas mais ricas e faz com que elas permaneçam mais ricas. É feito para isso. Acho que isso está muito bem posto, né? E essa dimensão da resistência, eu acho muito emocionante, né? Perceber, enquanto professora, enquanto pedagoga, os movimentos de professoras, mas também de meninas e meninos, e perceber no que é que isso se traduz quando a gente pensa, acho que é muito certeiro de dizer onde é que a gente deve estar, né, para poder transformar, tanto na rua quanto no parlamento, porque nem é só lá, nem só cá, né, os movimentos, eles precisam dessa complexidade, então, fiquei feliz, acho que o filme cumpre com o papel de incomodar, né, e explicar, né, e de principalmente inspirar. Fico muito feliz. Tem o microfone aí, então, Luísa, você continua? Alô? Não, o debate já começou lá em cima, né? Então, difícil aqui seguir, mas vamos lá. Eu acho que uma impressão que ficou para mim do filme é que assim, eu assisto filme como economista, né? E tem algumas coisas que não estão tão bem desenvolvidas quanto eu gostaria. Tem algumas questões que aparecem ali que eu, assim, já pensei muito sobre, né? Na conexão, por exemplo, a questão da corrupção, que é uma palavra que, no caso brasileiro, já está muito esgarçada, já quer dizer uma outra coisa, né? E que acaba sendo banalizada. Então, eu fiquei um pouco preocupada com a forma como é colocada a corrupção ali. E aí eu queria fazer referência, tem um gráfico que um colega da Fact Justice Network fez recentemente, Sérgio Chafak, e ele faz um gráfico que é basicamente o mundo e a percepção de corrupção no mundo, o índice de percepção de corrupção, que está todo no sul global, e aí um índice de abusos fiscais, que é o que possibilitaria a existência desse tipo de corrupção e que está todo no norte global. Então, eu acho que da mesma forma como o filme peca em ser um filme extremamente branco, eu também acho que ele é um filme um pouco imperialista, né? Ele não tem essa capacidade de ver, ele trata das questões como se elas fossem regionais ou como se elas fossem a cada país, né? Ele até traz a questão, os Estados Unidos também tem essa corrupção. Mas a gente está falando de uma questão que é global, de uma expropriação que vem do norte para o sul. Então, não é simplesmente dentro de cada país existe um processo extrativista, de expropriação, esse processo é um processo global de expropriação do norte pelo sul. E essas questões, elas acabam, enfim, ela também traz, né, a questão lá, por exemplo, de recursos naturais, não é a questão dos recursos naturais, da maldição dos recursos naturais que é mencionada ali, é uma questão colonialista, ela não é uma questão de corrupção dentro de um país que leva um Estado corrupto a exaurir aqueles recursos, é uma questão mesmo de intervenção. O outro ponto assim, que eu vejo como economista que eu acho interessante é que vem a questão do individualismo, né? É que não é tratada, ela não é tão desenvolvida também, que está na base de todo o nosso modelo econômico neoclássico, né? Que é a ideia de que o ser humano, como um ser humano individualista, egoísta, perseguindo seus próprios interesses, levaria ao bem comum, todo mundo perseguindo seus próprios interesses, né? Esse grande mito do individualismo, e que, enfim, que como economista feminista, inclusive, tratando questões de gênero, é uma das coisas que a gente mais discute. Porque, enfim, se você pensa em toda a parte de economia do cuidado, de reprodução social, não faz nenhum sentido, né? Seria uma teoria extremamente masculina, né, do que é o comportamento humano. Mas, enfim, me desviei um segundo aqui, mas a questão que eu quero trazer é que essa base no individualismo metodológico, que é muito importante para a economia, ela leva a todo um tipo de teorias econômicas que ainda embasam a forma como os nossos modelos econômicos descrevem a realidade e como as políticas públicas funcionam. Então, tem toda o que a gente tem hoje em dia é todo um desgaste do papel do Estado, que a própria discussão da corrupção também traz esse desgaste do papel do Estado,
e uma crença no mercado, como se o mercado fosse resolver os nossos problemas, né? E isso está muito baseado nessa teoria do individualismo. Então, eu acho que o filme ele traz umas questões, mas ele não aborda, não aprofunda para a gente entender como que isso estaria ligado, por exemplo, à concentração de renda, enfim, a um aumento da desigualdade que a gente observa. Eu acho que eu vou parar por aqui. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu não vou acrescentar muito mais, e acho que do que já foi colocado, mas eu queria trazer talvez alguns pontos. Primeiro, que também já foi falado, eu acho que o filme é muito provocador, né? Ele é um filme provocador com todas as questões que a gente está colocando aqui. E ele faz com que a gente vá repensando isso, né? Então, ele provoca até pelas pautas que ele traz. Eu acho que a primeira pauta, sem dúvida, para mim, me dá assim... ele cita Ampassan, George Floyd, mas assim, é um negócio assim que passou e falou, puxa, dá um estranhamento muito grande, né? O outro estranhamento, assim, você já colocou, como que eles não fazem essa colocação do Sul, né? Do Norte com o Sul global? Isso, para mim, é muito... causa um outro estranhamento muito grande também. E aí, quando o filme... Eu acho que também as qualidades, né? De colocar que é o sistema, isso acho que é super importante. Por outro lado, quando linka a corrupção com o Estado, você já levantou essa bola, eu queria voltar nela, faltou muito para mim política pública. Quer dizer, tirou todos os governos são corruptos, quase que é assim, e toda a solução está na sociedade civil. É muito interessante colocar a importância da sociedade civil, que eu acho que coloca, mas é quase que como o filme leva a você trazer que tudo vai estar na mão da sociedade civil. Mesmo quando eu acho que ele induz a gente a achar que o modelo que eles estão propondo, quase que é o modelo, ou uma solução proposta, é a solução do Cheire, né? O que eles mostram são os movimentos da sociedade civil do chilena, né? E dão muito pouca importância ao que foi mesmo a Constituinte. Quer dizer, nem mostra o que foi a Constituinte, na verdade. Eles só mostram os movimentos da sociedade civil. E aí, no caso, eles não falam nada da questão racial dos negros, mas falam da questão indígena do Chile, mas também de uma forma superficial também, né? Não entro na questão. Tem o depoimento daquela menina que é eleita e tal, que é um depoimento bonito, mas também, de novo, sempre da perspectiva individual ou dos movimentos, né? Então, acho que assim, ele é provocador, traz questões interessantes, mas eu vou ficar por aqui porque eu acho que eu vou ficar repetindo. Eu acho que a questão principal tá por aí. Obrigado. Luísa, você estava falando dessa questão da corrupção, uma coisa que me incomodou bastante também, né? Porque a jornalista, a autora, ela está conversando com alguém do Afeganistão e aí ela diz, bom, mas eu resolvi olhar para os Estados Unidos e eu me dei conta que aqui também é assim, né? Você enxerga um pouco como que o raciocínio funciona, a mente funciona, como quem parte do princípio de que o resto do mundo é corrupto, né? O meu país do norte global, isso não vai ser assim. Quando eu descubro que é assim, isso me causa muita indignação, né? Então, eu fiquei pensando nisso, e aí para a gente avançar um pouco no debate, né? Tem uma outra frase que ficou na minha cabeça, né? O historiador holandês que aparece bastante, ele é uma espécie de oráculo do filme, né? Que vem com toda a sabedoria sobre a história da evolução humana. E tem um pouco esse papel, mas em algum momento ele tem uma frase que me pareceu bastante boa, né? Ele diz, bom, existe o mito, esses discursos todos de que os nossos países eles não conseguem sustentar um estado de bem-estar social, políticas abrangentes para as pessoas em geral, para as pessoas pobres em particular, mas na verdade o que a gente não pode sustentar são os ricos, né?
São eles que custam muito caro, são eles um peso muito grande que arrasta as nossas sociedades. Eu acho que vocês concordam com essa afirmação de um jeito ou de outro, e eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Como que vocês enxergam, como vocês reagem a essa fala dele, e que papel os super ricos desempenham nas nossas sociedades hoje. Talvez agora a gente possa inverter, começar com a NECA e vir para cá. Essa parte é muito interessante, né? Porque aí eu acho que ele reveste, né? E é muito, eu vou aqui retomar, assim, dentro dessa discussão que a gente está aqui no Brasil, né? No G20, a proposta do governo Lula, a proposta do ministro Haddad, da taxação dos super ricos, veio junto também, que veio em junho, a economista Esther Perel, que veio para o Brasil, né? E é justamente a ideia, ela se junta a esta proposta de taxação de super ricos, dando uma direção para esse recurso, né? A ideia dela, a proposta dela, é que essa taxação dos super ricos do global seja uma taxação global e que vá para um fundo climático. E aí ela tem várias propostas, tanto em nível das pessoas, de comunidades, de governos, políticas públicas e tal. E o que eu acho que... E ela vai bem nesse ponto. Quer dizer, a proposta dela, e aí parece que já deu impasses nas discussões do G20, é que os países ricos, a taxação dos bilionários dos países ricos viessem para o sul global, justamente nesta lógica que é colocado no filme, que são, no caso, não as pessoas, o que ela está falando, são os países ricos, são os países que mais estragam o planeta, que mais consomem, e isso vale para os ricos também, tá? Tudo que eu estou falando vale para o indivíduo. Os países, na lógica da Esther Duflo, os países ricos são os países que mais consomem, que mais tem CO2, é o que mais atinge o planeta, que mais devasta o planeta, e tudo isso, e portanto, são esses países e os países do sul global são os países que são mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, por isso a lógica dela é que nessa taxação, recursos devem vir, mesmo os recursos dos bilionários, dos países ricos, devem vir para o sul global. E aí eu acho que a mesma lógica vale no nível individual. E eu acho que é super interessante reverter isso, porque sempre vem isso aí, custa muito caro, porque as políticas das pessoas da pobreza é muito caro, que não dá para ter SUS para ter doente, não dá para isso, quando na verdade o custo, né, como é isso que fala, o custo dos super ricos, do consumo, do que se extrai do planeta, da devastação da Amazônia, devastação do planeta para se ter mais lucro, polui os rios, tudo isso a gente está vendo e pagando essa conta hoje do planeta, é um custo muito mais caro, então o custo do super rico é muito mais caro. Perfeito. Luísa, acho que a gente poderia aproveitar agora que você é a economista da mesa, né? Você explicar um pouco melhor o que são essas propostas de taxação de super ricos e talvez definir, né? Isso é importante para o nosso debate, o que são super ricos, né? Uma das primeiras perguntas, a primeira pergunta que a gente recebeu. Enfim, se puder desenhar um pouco, né? Resumir um pouco essas propostas para a gente entender um pouco melhor. Bom, vamos lá. Tem a proposta da qual a gente vem falando no âmbito do G20 é uma proposta muito específica que foi desenhada pelo economista Zucman, que é o economista francês, que trabalha questões de desigualdade. E a ideia dele seria, primeiro, um imposto global. Então, a ideia seria que tivesse um acordo, eu já vou chegar na importância disso, para o imposto sobre a riqueza, mas que fosse um imposto sobre a riqueza cobrado sobre a renda.
A riqueza, basicamente, quando a gente fala em riqueza, a gente está falando de um estoque, a gente está falando de algo que já foi acumulado ao longo do tempo e que você detém, num certo ponto de tempo, uma quantidade. A renda é o que a gente chama de fluxo, é algo que vai entrando todo ano. Então, quando eu falo de renda, eu estou falando do quanto você acumulou, você vai receber ao longo de um ano. E isso vai somar a sua riqueza no fim daquele ano. O problema a questão da taxação da riqueza, ela tem normalmente duas críticas básicas. A primeira crítica é a questão da evasão. Então, por exemplo, se um país, a riqueza, hoje em dia, ela é muito móvel, né? Então, quando a gente está falando em riqueza, dois super ricos, sobretudo, esse é um estudo, inclusive, a gente acabou de lançar um estudo e a gente tem esse dado do quanto o quanto da riqueza no topo da pirâmide de ativos financeiros versus o quanto da riqueza na base da pirâmide, eu estou falando na base, falando até os 99%, a riqueza até os 99%, ela vai ser imóveis, são coisas muito líquidas que não são tão fáceis de você tirar de um país e levar para outro. Quando você fala da riqueza do topo da pirâmide, né, do 1%, que não é exatamente super ricos ainda da proposta, ela é muito móvel, ela é uma riqueza em ativos financeiros que você consegue facilmente tirar de um país e levar para outro. Então, o primeiro problema da taxação de riqueza é que se um país individualmente instaura uma taxação de riqueza, você tem um problema de evasão. As pessoas tirariam essa riqueza desse país e levariam para outro país que não taxa. Então, por isso que é tão importante ter uma coordenação global para que esse imposto esteja criado em um nível global, porque evitaria esse problema. A segunda questão da taxação da riqueza é como taxar algo que é um estoque e não a renda. Então, a proposta do Zuckerman seria que a taxação de riqueza seria uma taxação sobre a renda no valor de 2% da riqueza. Então, se você pegar um país que já tem uma taxação progressiva, que está taxando os super ricos de uma forma razoável, e você olhar lá, bom, essa pessoa aqui ganhou esse ano tantos por cento, né, ganhou tantos milhões, e foi taxado em tantos por cento desses milhões, que dá um total de X milhões, que representa mais de 2% da riqueza, essa pessoa já estaria pagando o imposto que ela deveria. Então, a ideia é você implementar uma forma de você criar uma taxação para os casos nos quais, e que é um caso muito sério, que existe muito, os super ricos não estão pagando impostos. Então, um outro problema que a gente observa no mundo hoje, e o Brasil é um desses casos, é que a gente tem uma regressividade na tributação. Então, uma regressividade na tributação acontece quanto mais rico você é, menos proporcionalmente da sua renda você paga em impostos. E, normalmente, essa regressividade ela acontece realmente muito no topo. Então, no caso do Brasil, isso se reverte lá no 1% de topo. O 1% mais rico do Brasil paga menos impostos do que o percentil anterior. Os super ricos dessa proposta são os bilionários. Então, a gente está falando assim, de um grupo que em termos de dados, por exemplo, a gente nem consegue ver. A gente está falando daqueles bilionários que saem na lista da Forbes, a gente está falando de pouquíssimas pessoas, mas que trariam uma quantidade de recursos suficiente para muitas coisas. Aí entra uma outra questão dessa proposta, que a Nébia aqui já citou, que é a proposta da Duflo, que veio assim como que em paralelo à proposta do Zuckerman, que seria exatamente de atrelar esse imposto. Então, basicamente, você criaria um fundo a partir desse imposto, você veria essas pessoas que não pagaram até 2%, iria todo esse valor para um fundo. Então, uma coisa que isso gera também é um incentivo a todos os países de tornarem a sua taxação sobre a renda mais progressiva. Porque se você tem uma taxação que realmente é progressiva e pega o topo, você não cairia sobre aquele caso no qual você não taxou os seus super ricos o suficiente. Então, existe uma possibilidade, inclusive, disso permanecer nos países onde essas pessoas vão ser taxadas. O grande problema é isso, os bilionários eles estão nos países mais ricos, eles estão nos países do norte. Então, tem toda uma discussão também, que está sendo muito puxada também pela União Africana, que é parte do G20 com o grupo, bom, se a gente cria essa tributação mundial, global, e esses super ricos estão só no norte global, essa renda toda, né, essa arrecadação toda, iria para investimentos no norte global. A dificuldade com a questão de casar essas duas propostas tem sido um problema que a gente tem uma questão de soberania nacional
sobre a questão da tributação. Então, no momento, foi o que saiu, né, na declaração do G20, essa declaração foi uma declaração histórica, é um apontamento de que a tributação precisa ser mais progressiva. Então, isso já é uma grande coisa, é um grande passo, ter isso assinado por todos os países, né, foi algo unânime. Mas quando a gente chega na proposta específica do Zucman, e ainda mais quando a gente chega na proposta do Zucman, casada com a da Duplo, que seria de usar esses recursos para financiar a mitigação, né, e adaptação da crise climática, você vai chegando numa dificuldade aí de discussão um pouco mais complexa. Então, acho que assim, dando um panorama geral, acho que já falei bastante, então vou passar a palavra. Obrigado, Luísa. Viviana, os ricos custam muito caro, como que a gente lida com essa questão? Custou muito caro e eu fico tão feliz que tu pudesse mencionar de quem a gente está falando, né, quando a gente está falando de superricos, porque especialmente aqui no Brasil, toda vez que a gente fala de tributação, né, a classe média surta, a pessoa tem um HB20 acha que a gente está falando com ela, quando a gente está falando de tributar as grandes fortunas, né? Não é. Quem são os super ricos? E isso não é natural, né? Isso não é assim, a gente pensa isso porque é um dado da natureza. Isso é uma construção social, né? Que faz com que alguns aspectos de comportamento de classe, eles, na verdade, eles surgem para ter todo um equipamento de proteção, né, dos interesses do capital, né? É lógica simples. Então, você ter esse orgulho de classe média, essas pessoas que se fizeram a si mesmas, no limite isso beneficia a quem, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem toda uma dimensão da criminalização da pobreza, né? E que é uma criminalização que ela é histórica, né? A gente pensa no processo de criminalização da pobreza aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa no processo da abolição, quando as pessoas negras, aquela massa de trabalhadoras e trabalhadores não são aproveitados, não são incorporados pelo mercado nascente ali de trabalhadores livres, então aquelas pessoas trabalhavam até ontem, hoje elas não servem mais, então a gente investe na vinda de imigrantes brancos e europeus, e a gente tem o Estado brasileiro fechando os portos, né, para africanos, dificultando a entrada de africanos, proibindo, na verdade, a entrada de africanos, mas estimulando a vinda de imigrantes europeus para que se limpasse a raça, né? Tinha um fim eugenista, mas então a gente tem uma substituição de mão de obra. E essa população negra que não é inserida no Estado, no projeto de Estado, ela é criminalizada, porque a gente tem a lei da vadiagem, que vai prender aquelas pessoas negras que estavam vadiando. Quem eram os vadios? Eram as pessoas negras que não tinham trabalho, estavam na rua jogando capoeira, se organizando. Então, pensar a dimensão da criminalização da pobreza como parte desse processo que vai sustentar os privilégios dos super ricos é muito importante para a gente poder entender a baixa tolerância, né, que a gente tem aos pobres quando a gente os considera, né, responsáveis pelo seu próprio destino, mas também todo esse manto de invisibilidade sobre os mais ricos. Quando a gente conversa, a gente sempre vai falar sobre a pobreza, seja o problema, seja o custo. É muito interessante você pensar o quanto as pessoas elas gostam da ideia de que os pobres eles custam mais caro para o Estado, porque tem gente pobre que não trabalha um dia, nunca não quer trabalhar um dia. Eu falo assim, tem milionário que também não trabalha, né? Um dia. Não, e a gente não fala sobre isso, porque quando Luísa traz essa dimensão das riquezas que elas estão dentro dessas famílias, né, e que elas estão, primeiro, que essas riquezas elas são fruto de apropriação, né? Quando a gente tem todo um processo de colonização, que essas pessoas se apropriam dessas riquezas, dessas populações, né? Então, dentro desse processo de apropriação, e quando a gente tem todo um sistema tributário que faz com que essa riqueza ela fique dentro dessas famílias, né? Isso faz com que gerações e gerações dessas famílias não precisem trabalhar, porque está assegurado. O Estado, os estados no mundo asseguram que as pessoas ricas elas permaneçam ricas, ao passo que, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas pobres elas quase não tenham possibilidade de mobilidade social. Como Luísa bem falou, proporcionalmente, uma pessoa pobre paga muito mais imposto do que um bilionário no Brasil.
Porque quando a gente pensa que uma pessoa pobre, por exemplo, gasta 70% da sua renda em consumo, e que uma pessoa bilionária, ele não gasta 70% da renda dele com a cesta básica. Então, proporcionalmente, essa pessoa pobre paga muito mais. Mas essa pessoa rica, parte do que ela se apropria não é dela. Já não era no começo da história, quando essa família ela chega e se apropria e que continua se apropriando. Quando a gente pensa dentro dessa chave da discussão climática, né, quando a gente tem toda essa renovação de energia, o que está acontecendo com a França e o Níger? Né? Quando a gente pensa nos países da Europa que continuam, né, se apropriando de tudo que é produzido por países africanos, porque não tem como sustentar, né, a sua transição energética. Então, a gente tem toda essa neocolonialidade, né? Mas o ponto é que essas pessoas não pagam os impostos devidos e, com isso, a gente não tem financiamento de Estado. A maneira que a gente tem de financiar Estado é com imposto. E a gente tem essa máxima de dizer que, não, as pessoas ricas pagam muito imposto, o Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo. Bom, vamos com calma nesse rolê, que não é bem assim. Mas não são as pessoas ricas que mais pagam imposto. É justamente porque essas pessoas, essa parte mais rica, não paga nenhum imposto, ou pouquíssimo imposto, porque para além da maneira como o sistema tributário ele se estrutura, né, no mundo com uma alta regressividade, a gente ainda tem todas as perspectivas de evasão fiscal e de elisão fiscal. Eu acho que o filme mostra isso, né? Como essas pessoas elas contam com exércitos de advogados, de contadores, de toda uma tecnologia que é produzida para fazer com que essas pessoas não paguem imposto. Então, elas ficam ali penduradas no Estado. E eu nunca vi um capitalismo mais comunista do que esse, né? Porque o Estado que vai lá dando... você vier aqui no Brasil a gente vê muito isso. Por exemplo, eu sou pernambucana, né? Então, quando Pernambuco queria que a Fiat fosse para lá, como foi que Pernambuco conseguiu a Fiat? Prometeram tudo. Você não paga imposto disso, não paga imposto daquilo, não paga isso, não paga aquilo, não paga aquilo. Não pagava nada de imposto. Agora, veja, esses impostos, eles financiam o fundo de educação. Então, como é que a gente vai financiar a educação? Então, os ricos custam muito caro, né? E, no final, quem paga a conta são os mais pobres. Obrigado, Viviana. Bom, esse é um ponto fundamental, né? O financiamento das políticas públicas, das políticas sociais. A gente recebeu aqui uma pergunta sobre a filantropia, algo que aparece no filme também, não é? A jornalista, a autora, ela diz que quando os ricos te dão dinheiro, ela faz uma crítica muito incisiva à filantropia, né? Dizendo que quando os ricos te dão dinheiro, você fica impedido de criticá-los, eles te transformam em mentirosos, né? É quase como se ela dissesse que a filantropia é uma espécie de tornar os seus críticos cúmplices, né? Que funde os destinos dessas pessoas aos dos seus financiadores. Eu queria ouvi-la sobre isso, porque esse é um argumento que sempre volta, né? É quase como se fosse a forma que os super ricos usam para se rebater a essas propostas. Eles podem dizer, bom, eu invisto tantos milhões ou tantos bilhões em filantropia, e isso é mais eficiente do que eu pagar imposto, porque no meio do caminho o dinheiro se perde, porque no meio do caminho tem corrupção, porque qualquer outro motivo. Então, acho que esse é um debate importante. Eu queria pedir para vocês refletirem um pouco sobre como vocês enxergam essa questão. Neca, você começa para a gente manter o mesmo ciclo? Tá bom. Bom, eu acho que essa é uma questão bastante, super importante e eu gostaria de colocar alguns pontos, né? O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender um pouco a filantropia aqui no Brasil, né? A filantropia no Brasil, ela tem todo uma história, não vou contar aqui a história da filantropia no Brasil, mas ela tem todo um contexto muito assistencialista, muito da caridade, muito ligado à religião, especialmente católica, no início, e depois, com a Constituinte, ela se traz o GIF começa justamente a Associação de Grupos de Empresas e Fundações, com um olhar
mais empresarial. Então, a filantropia do Brasil acho que é o único país que adota o nome de investimento social privado. E adota esse nome, investimento social privado, porque quis se diferenciar desse olhar da caridade, quis se diferenciar desse olhar mais íntimo da caridade, do assistencialismo, do assistencialismo. Então, eu acho que vem daí e vem muito também ligado às empresas. Então, a filantropia no Brasil está muito focada em fundações empresariais e empresas. E aí vem o meu primeiro ponto, que é, de alguma forma, a minha primeira crítica. O que faz com que as pessoas falem, eu não preciso, as pessoas individuais, as famílias, eu não preciso não sou responsável porque a empresa porque tem uma fundação empresarial, sabe? Se desobriga dessa responsabilidade. Eu acho que isso é um ponto. Essa formato da filantropia brasileira está, e até hoje, muito focada numa fundações empresariais e empresas, faz com que a filantropia brasileira seja muito pouco, arrisque muito pouco. É uma filantropia muito mais de padrão, 80% apoia a educação, o que é ótimo, mas apoia muito dentro de padrões muito, vamos dizer, muito objetivos, muito certos. Arrisca pouco, não vai atuar muito em direitos humanos, não vai atuar nas questões de segurança pública, não vai atuar nas questões prisionais, não vai atuar nas minorias especificamente, porque é uma filantropia muito ligada no corporativo. No corporativo, esse histórico, eu acho que vem dos últimos anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos mais, mas a partir dos últimos 10 anos, tendo mais uma filantropia mais independente, uma filantropia mais, algumas mais independentes, como a Oxfam, por exemplo, que é internacional, um organismo internacional, ou fundações familiares que também conseguem ter um olhar mais independente, uma filantropia um pouco mais arrojado, eu diria assim, com um pouco mais, arriscando um pouco mais. Então, voltando, não quis desviar da tua pergunta, não, mas eu acho que era importante ter um contexto do que a gente está falando aqui no Brasil, porque se diferencia do contexto americano que aparece no filme. Então, o que eu acho que tem nesse ponto aí da questão da filantropia, eu acho que quando você tem uma filantropia que ela é muito assimétrica, ou seja, que é o caso que aparece no filme e que é uma realidade, e é uma realidade também no Brasil e talvez uma realidade da maior parte das fundações e das doações, que é uma relação de uma assimetria do doador com as organizações que vão receber esse recurso. Aí é isso. Aí é o que ela fala. Você, como é que ela usa a palavra? Que você torna o outro mentiroso, que você faz com que a pessoa não possa te criticar. Se você quer poder, você acaba usando o dinheiro como um poder para não ser criticado, né? Então, eu acho que quando essa relação é uma relação assimétrica, realmente isso acontece mesmo, né? Mas eu vejo aqui no Brasil um aumento, talvez ainda seja uma minoria, mas eu acho que cada vez mais as organizações sociais, os grantees, como se fala, né? Todos os movimentos sociais cada vez mais brigando, mostrando a importância de serem ouvidos e que essa relação seja mais simétrica, seja mais horizontal. Então, isso torna com que você tenha uma relação mais de igual para igual, o que é fundamental, né? E eu perdi o outro ponto que você fez a pergunta, tinha esse. Eu acho que outro ponto também que eu queria diferenciar em relação ao filme, na questão da filantropia, é que nos Estados Unidos você tem um subsídio muito grande
de você poder, em vez de pagar imposto de renda, aqui a gente tem a Lei Rouanet, que é tem alguns subsídios pequenos, de Lei Rouanet, de Lei de Esportes, de pessoas com câncer, mas são muito pequenos comparados aos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem uma grande apoio, um subsídio muito grande para você criar a sua própria fundação e não pagar o imposto de renda, né? Então, isso faz com que realmente o governo deixa de receber um recurso bastante grande que poderia ser usado por uma política pública e é usado por uma fundação. Então, Bill Gates sozinho vai resolver o que ele vai usar em milhões de dólares, ou às vezes bilhões de dólares dele, que poderia ser usado através de uma política pública. Então, isso é uma questão realmente que é muito questionável, né? Com certeza é muito melhor uma política pública do que uma pessoa resolver o que vai ser feito com tantos recursos. Agora, então, só para terminar e fechar, que eu já estou falando muito. Eu acho que a filantropia tem um papel fundamental, ela é importante, ela chega muitas vezes onde o Estado não consegue chegar, em pequenos grupos, ela tem um papel de fortalecer a sociedade civil, ela fortalece, ela chega nos diferentes movimentos, grupos sociais, pequenas organizações, mas isso corre paralelo à taxação de super ricos, de ricos, à taxação de um imposto, a gente mudar no Brasil por um imposto regressivo, não só a taxação de super ricos, sim, mas o imposto tornar um imposto progressivo, né? Nós temos um imposto regressivo que tornar imposto de renda progressivo. Ótimo, Luísa. Nossa, tem tanta coisa que eu poderia falar, vamos lá, vou tentar me organizar. Mas pegando um pouco do ponto que foi trazido aqui, eu acho que tem uma questão da filantropia que ela traz ali, que é que tem a ver com o papel do Estado, né? Então, da filantropia fazendo aquilo que deveria ser o papel do Estado. E em termos de tributação, a filantropia, não só que a filantropia vai fazer aquilo a seu bel prazer da sua maneira, né? E não da maneira que o Estado faria, como tem uma outra questão que diz respeito à tributação, e aí falando especificamente do caso norte-americano, né, onde você tem incentivos fiscais à doação, você tem a questão, tem dois papéis na tributação progressiva, né? O primeiro papel é a arrecadação, que a gente vem falando. O segundo é o impacto direto na desigualdade. No momento em que você tributa os mais ricos, você está reduzindo um pouco aquela desigualdade. E a verdade é que a desigualdade ela vem crescendo de forma exponencial. E o tipo de proposta que vem sendo trazida de tributação um pouco mais progressiva não seria nem suficiente para desacelerar tanto esse aumento da desigualdade. Você ainda teria uma crescente desigualdade desacelerando todo ano. A gente só está tentando pausar e reduzir um pouco. Então, esse é um primeiro ponto, né, desse papel direto da tributação, que é o de reduzir a desigualdade, de incidir ali diretamente. A segunda é que tem por trás, né, e aí voltando então ao outro papel do Estado, que seria o de prover, tem por trás da ideia da filantropia e da desigualdade tem seu papel, né, que seria essa do Estado ineficiente. E aí a gente entra em toda a parte dos mitos econômicos. E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que enfim, qualquer um que fala do que é o neoliberalismo, tem um entendimento muito claro de que o Estado ele não é um Estado fraco num Estado neoliberal. Ele é um Estado extremamente forte em proteger o mercado. Então, o Estado está ali, ele tem um papel muito importante, né? Só que esse papel importante não é o papel de prover direitos. Então, quando a gente fala da política fiscal brasileira hoje em dia, a gente está falando de uma política fiscal que ela está voltada para o balanço das contas públicas, não está voltada para a garantia de direitos. Então, a gente precisa voltar a pensar nesse papel do Estado e a tributação tendo esse papel exatamente de trazer o Estado de novo para o centro da provisão de direitos, né? E aí, entrando um pouco já na questão da filantropia, eu acho que eu não sei
como diretora do MAD, né, um centro que é financiado por filantropia, eu, na verdade, me sinto muito confortável em criticar. Então, tem uma coisa ali que ela fala que eles pagam para que você não critique. Eu acho que é um pouco mais velado que isso hoje em dia. Eu acho que a crítica ela já é aberta e as pessoas já fazem essa crítica. Eu vejo muita gente que está no mundo da filantropia falando, bom, a filantropia existe aqui, ela é necessária nesse momento, mas o que a gente quer mesmo é que ela não exista mais, que ela não precisa existir, que o Estado tome esse papel e tem essa crítica, e essa crítica ela é feita. Eu acho que ela não é mais tão velada. Em alguns lugares, pelo menos na filantropia progressista e no campo progressista sendo financiado. O que a filantropia ainda faz muito é pautar o debate. Então, o que eu vejo muito assim, não existe, as doações elas são muito atreladas ainda, elas levam um trabalho enorme, um monte de relatório, né? Principalmente quando a gente está falando de movimentos sociais, né? Você pegar um movimento social e dar 100 mil reais na mão do movimento social e ficar chamando aquelas pessoas do movimento social para fazer palestra, não sei aonde, falar da não sei o quê, da experiência, e sabe, e dinâmica de grupo, e agora você vai fazer esse negócio aqui, e você acaba que você desmobiliza de alguma maneira, e isso eu acho muito preocupante. No campo da pesquisa, que é o campo que eu estou, o que acontece muito é a filantropia acha, ela se vê também num papel de tentar guiar, né? Porque existe uma necessidade, de fato, de uma coerência, né? Da sociedade civil, de você conseguir mobilizar os recursos para você ter, né, um discurso único em alguma direção. Então, por exemplo, na pauta da tributação dos super ricos. Isso é algo que eu vejo que eu mesma entrei nesse caminho de estar discutindo mais a questão da tributação pelo tipo de financiamento que o meu centro foi recebendo, que era exatamente para tratar de tributação. Então, tem uma ironia nisso até, né? Porque são os super ricos que estão financiando a pauta de discussão da tributação global. E, enfim, assim, para falar que a gente tem que falar das contradições, né? Do que a gente está vivendo aí, do que é contraditório. Viviana, pensando nisso, né, eu fiquei lembrando desse fenômeno de hoje dos milionários e bilionários pedindo para serem taxados, pedindo para pagarem mais imposto. Acho que tem a ver com essa constatação de que a filantropia não é mais suficiente, que é preciso desenhar políticas muito mais amplas para lidar com problemas que só o Estado vai ser capaz de lidar. A crise climática, sem dúvida, é o mais evidente deles, né? Se enxerga esse tipo de constatação também, esse movimento? Como que você vê esse problema da filantropia no seu dia a dia, no seu trabalho? Sim, eu penso na filantropia como aquilo que hoje ainda é necessário, né? Mas, assim como as lutas, assim como as organizações, as demais organizações da sociedade civil, nós existimos para não precisar existir, né? A gente existe hoje enquanto organização para que nós não sejamos necessários. Se tudo der certo, o trabalho da Oxfam, a Oxfam não precisa mais existir. Esse é o nosso, a gente trabalha para não ter que existir, né? Mas hoje a gente ainda precisa existir. O que não significa dizer que seja uma existência desinteressada. E eu gosto de pensar nisso para a gente pensar nessa galera massa, essa gente fina, elegante, sincera, progressista, que tem produzido coisas incríveis, silenciado trabalhos incríveis, mas eu acho que o filme também foi muito potente nisso, né? Eu acho que num máximo assim, quando o filme coloca assim, olha, tem diversas formas de corrupção. Corrupção não é só você pegar dinheiro, corrupção é você ter pessoas certas para modificar as leis que beneficiam aquele grupo de pessoas. Então, a gente também tem o financiamento, né, uma atuação muito grande de uma filantropia conservadora no Brasil, que vem tentando e vem expandindo uma lógica neoliberal, por exemplo. Quando eu sou pedagoga, né, então eu acompanhei muito pertinho e passando mal as discussões em relação ao Fundeb. O que é que não foi a questão, né, do Fundeb? Quantas filantropias aí que têm feito trabalhos muito significativos no campo da educação no Brasil, mas atuando ali, literalmente, na lógica do Estado mínimo, contra o Fundeb e principalmente contra a questão do CAC, do custo aluno qualidade, filantropia, gente que está aí produzindo, mas numa lógica neoliberal, porque se entende ali que todo mundo é responsável, todo mundo é amigo da educação, todo mundo é amigo da saúde, amigo das crianças, e o Estado ficando cada vez menor.
Então, acho que também é preciso entender dessa forma. O que eu penso, né, é que em todos os grupos existem pessoas com propósitos muito únicos, né? Eu acho que eu trago isso porque, principalmente, né, eu sou macumbeira, né? Eu sou de Jurema Sagrada e é muito importante a gente saber enxergar as pessoas no meio de tudo, né? E a gente não ser injusto, né? Xangô é o orixá da justiça e Xangô, a justiça de Xangô é dos dois lados. Eu não posso falar de justiça sendo injusto, né? A gente tem em todos os campos pessoas que são pessoas que têm uma visão de mundo, né? De que um outro mundo é possível, de que um mundo melhor é possível, que têm sido capazes de utilizar os seus privilégios para construir uma outra lógica de sociedade. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer esse movimento. Uma outra parte dessas pessoas, eu penso, que talvez no caminho, e porque já tive a oportunidade de conversar com algumas dessas pessoas, foram se convencendo que esse modelo é insustentável mesmo. O que a gente fez com o nosso planeta em tão pouco tempo, nosso planeta não aguenta mais. Então, a gente precisa de um outro modelo de sociedade, de uma outra forma de estar aqui, né? E não tem outra forma a não ser a partir de uma resposta democrática e um Estado forte, né? Porque também é sobre isso, né? Quando a gente pensa, não é possível haver democracia com um Estado mínimo, com um Estado neoliberal, com outro, né, nível de liberalismo. Quem está dirigindo não é mais o Estado, né? São os interesses pessoais, né? Eu acho que esses interesses pessoais que nos trouxeram até aqui. Eu acho que essa constatação de que esse modelo de sociedade ele não se sustenta e não nos sustenta, e ao mesmo tempo, né, perceber pessoas que têm sido capazes de fazer uso de seus privilégios, né, para aportar a construção de um outro mundo. Eu acho que são a junção assim do porquê que a filantropia existe e ainda é importante, e especialmente esse movimento de taxar, né, os bilionários. Eu acho que a gente está em busca de outros modelos, modelos que nos levem mais longe e de maneira sustentável, ou seja, sem impactar o direito das outras gerações de viverem no nosso planeta. Perfeito. Bom, esse acho que é o quarto debate que eu faço mediação aqui na Ecofalante. Acho que eu nunca recebi tantas perguntas. Eu estou perdido aqui nos papeizinhos todos. Vai ser impossível dar conta de todas elas. Acho que a gente tratou de várias das questões que apareceram aqui e a gente vai ter que encerrar daqui uns minutos, né? Mas enfim, eu vou tentar passar algumas perguntas um pouco mais pontuais, individuais, para a gente fazer uma última rodada. Eventualmente eu faço alguma pergunta mais específica que chegou aqui. E eu queria começar pela Luísa, né? Você estava falando dessa necessidade de uma coordenação global para aplicar esse imposto sobre os super ricos. Isso está sendo discutido, aparece como, por um lado, aparece como uma espécie de utopia, por outro lado, como uma utopia realizável, porque houve avanços, tem propostas muito concretas, tem um desenho relativamente bem feito, né? Qual a viabilidade, qual a perspectiva da criação do imposto sobre super ricos, né, nos próximos meses, nos próximos anos? Bom, meses de jeito nenhum. Anos que sai, estamos falando de muito. Não, eu também sou uma pessoa pessimista, tá? Já deixo isso muito claro sempre. Assim, a gente tem algumas dificuldades. A primeira é que o que está se propondo é muito pouco ainda. Essa é a grande questão. E mesmo esse muito pouco está batendo na trave ali, não está entrando, né? Então, a proposta especificamente, os Estados Unidos rejeitou. Então, alguns países foram favoráveis e os Estados Unidos, com o governo atual, já não foi favorável. E a gente tem uma eleição bem complicada nos Estados Unidos vindo aí na frente. Aceitaram o que está na declaração. A declaração diz impostos mais progressivos. Não está a proposta específica. A proposta específica dos últimos não é o que está na declaração. Pois é. Então, mas assim, já é é um primeiro passo, né? A gente tem outros exemplos aí, né? Então, a questão da tributação global, estamos tratando agora da questão dos super ricos, mas tem outras questões de tributação global que vem avançando ao longo dos anos, né? Então, a OCDE
fez um tratado, né, com 2 propostas básicas que dizem respeito a uma taxação mínima global para as multinacionais e a um retorno dessa taxação das multinacionais aonde está sendo produzido e não necessariamente para da onde é vendido, né, os bens. E essas propostas, então basicamente o que a gente vem vendo, essas propostas avançaram muito, mas tem muita crítica também da sociedade civil e de quem trabalha a tributação. Então o que a gente vê no movimento de sociedade civil, como eu diria, de tributação hoje em dia, é a OCDE servindo como o âmbito onde as negociações ocorrem e onde as negociações avançam, e essas negociações estando na OCDE representando ainda os interesses do norte global, porque não é exatamente um fórum democrático mundial. Então tem um pleito aí rolando de passar as discussões de tributação da OCDE para a ONU. Então existe um grupo na ONU também trazendo algumas discussões de tributação e trazendo propostas distintas àquela que estão na OCDE para aquilo que já está colocado, né, na proposta dos 2 pilares, que é conhecida na OCDE, para a ONU, e aí sendo muito puxada pelo grupo africano. Mas é muito difícil, porque a gente vê muita resistência a isso. E a taxação dos super ricos entra um pouco nisso, e o Brasil trazendo a taxação dos super ricos esse ano, eu acho que também por causa de um contexto nacional. Então, o contexto nacional, acho que também vale trazer rapidamente, é um contexto que a gente já passou uma reforma tributária, né, dos tributos indiretos, que foi uma reforma neutra do ponto de vista de arrecadação e de progressividade, com algumas exceções, né, como, por exemplo, o instrumento de cashback, que é um instrumento progressivo. Mas, enfim, e agora indo para uma discussão da tributação de renda. O Brasil precisa muito conseguir passar uma tributação de renda que aumente a arrecadação, porque, do ponto de vista fiscal, a gente amarrou as mãos ali quando a gente fez o novo arcabouço fiscal. Então, atualmente, o Brasil precisa, para continuar mantendo o papel do Estado, aumentar a arrecadação. Mas, para aumentar a arrecadação, ele precisa conseguir passar uma reforma neste Congresso. E aí, eu acho que também vale mencionar que termina o filme ali num otimismo do Chile, e a gente sabe quais são os próximos capítulos dessa história, que a coisa não caminha, né? Inclusive a reforma tributária que não passa, e a Constituinte que não passa. Então tem um problema do Congresso, né? No caso brasileiro, o que a gente tem é um Congresso que é muito fácil você passar reformas tributárias que aumentem deduções, reformas tributárias a favor dos ricos, e muito difícil você passar, de fato, reformas tributárias que aumentem a tributação no topo. E aí, mencionando uma coisa específica que seria muito importante, é voltar à taxação de lucros e dividendos, que é um absurdo o Brasil não ter, né? Desde 1996, o Brasil não taxa lucros e dividendos, e essa é uma das questões que está ali meio colocada, mas que vai ser bastante difícil, e que eu acho que mesmo que o Brasil consiga avançar aí, vai ser mudando a taxação das empresas, então não necessariamente tão progressiva como seria necessário. Troca, então você fica meio que sai no 0 a 0. E aí eu acho que só para fechar, porque a gente tratou da questão racial e a gente estava conversando ali fora um pouco antes, né, sobre as dificuldades de estudos, né, sobre tributação racial, e eu queria mencionar um estudo que a gente fez no MAD, que inclusive o nosso pesquisador maravilhoso João está ali, que é o nosso deus dos dados do MAD, no qual a gente mostra que a isenção de impostos a lucros de dividendos, no caso brasileiro, ele é um privilégio branco. Então, quando a gente olha a tributação, quando a gente separa a nossa população entre brancos e negros, e a gente olha para a progressividade, essa regressividade no topo que eu mencionei antes, ela vale para os brancos, mas ela não vale para os negros. Então, os negros que estão no topo da distribuição brasileira, eles pagam impostos, porque a renda deles vem do trabalho. É, sobretudo, a renda dos brancos que está vindo desses lucros e dividendos. E são os brancos que estão lá no Congresso aceitando ou não. Então, tem toda uma questão aí de pacto da branquitude por trás da tributação de lucros e dividendos que precisa ser discutida e precisa ser explicitada, né? Então, enfim, só para trazer também essa questão. Obrigado, Luísa. Bom, falando de contexto nacional, né, voltando à nossa conjuntura política, para a NECA, né, vou
pedir para você refletir sobre uma questão, porque, por um lado, o governo Lula encampou essa proposta, né, de taxação dos super ricos, está levando adiante essa discussão no G20. Por outro, como vocês mencionaram, né, a proposta da Esther Duflo é de direcionar esses recursos para financiar a adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática nos países pobres, ao mesmo tempo que o governo incentiva, por exemplo, a exploração da Foz do Amazonas, os novos investimentos em exploração da Petrobras. A gente tem um ministro de Minas e Energia extremamente empoderado no governo hoje, né? E o Lula diretamente implicado em abrir essa nova fronteira de exploração. Né, que eu sei que você é muito próxima da ministra Marina Silva, né? Que ela está enfrentando um cabo de guerra no governo, né? Porque existe uma pressão imensa para que o IBAMA aprove essas licenças e para que essa nova rodada de exploração de combustíveis fósseis aconteça. Como que você está enxergando essa questão? Como que você está avaliando essa disputa dentro do governo? Bom, eu pessoalmente sou completamente contra essa exploração na Foz do Amazonas. Eu acho absurdo e realmente eu fico assim muito surpresa não muito, um pouco surpresa, vamos dizer assim, não tão surpresa, porque eu acho que o governo Lula acaba, o conjunto dos seus ministros, como você mesmo falou, o Alexandre Silveira adquiriu um poder inacreditável dentro do governo atualmente, né? Então ele tem voz, ele realmente está tendo bastante voz no governo, e, enfim, assim, a minha posição pessoal é uma posição que eu me surpreendo com a escolha da presidência da Petrobras, eu me surpreendo com essas declarações do presidente Lula, porque quando ele está fora, o discurso não é o mesmo, né? Não é o mesmo discurso. Então, realmente, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Tudo indica, né? Quando a gente vai lendo, tudo vai indicando que isso vai acontecer. E eu me surpreendo muito, assim, porque para mim é tão óbvio que o Brasil agrega para o mundo é, é o nosso valor da questão do meio ambiente. E me surpreende na cabeça do Lula, tá? Quer dizer assim, o presidente Lula me parece que quer ter vamos dizer, quer ter um destaque internacional. Então, assim, pensando por isso, eu acho que o Brasil agrega internacionalmente, aonde ele tem um valor em nível internacional, é na questão ambiental, é na questão da Amazônia, é na questão ambiental, é na transição ecológica, é na transição energética, é em toda, vamos dizer, a pauta da Marina Silva e também do ministro Haddad, que está fazendo todo um trabalho de transição energética. Então, o que me surpreende é um pouco isso, que assim, o destaque internacional está aí também, independente da minha opinião pessoal, entendeu? Que seria essa. Mas eu acho que é o paradoxo, a contradição que a gente vive deste governo, que é um governo muito amplo, e talvez a própria posição do presidente. A história dele tem uma história desenvolvimentista muito forte, né? Então eu acho que chega no momento ele fica oscilando, não sei responder por ele, mas enfim, a minha opinião pessoal é que é uma pena. Eu acho que o Brasil vai perder novamente a oportunidade que a gente tem de ter, de trazer essa possibilidade que a gente pode ter, acho que a gente ainda pode ter, de sair na frente nessa transição energética, nessa transição, sabe, fazer dessa economia, de ter uma nova economia. Eu acho que a gente
pode sair na frente por isso, e pode sair na frente pensando também todas essas questões climáticas, como você trazer essas questões climáticas, levando em conta as populações mais pobres, levando em conta quem está sofrendo isso. A gente acabou de estar vivendo, continua vivendo isso no Rio Grande do Sul, a seca aqui na Amazônia, quer dizer, a gente teria tudo para fazer toda essa transição e trazer toda essa questão climática, trazendo as populações que são mais afetadas. A gente teria tudo para fazer isso, para fazer isso internamente e ser uma referência. Bom, e para a Viviana, né, para a gente continuar um pouco nesse tom da crise climática, isso já foi mencionado aqui, a desigualdade, ela tem um corte racial muito nítido, um corte de gênero muito nítido, né? E os efeitos da crise climática também, talvez mais ainda, né? Como que vocês estão olhando para isso, né? De que forma a crise climática deve afetar de uma forma muito mais brutal as pessoas racializadas, as mulheres, as pessoas pobres, como esses fatores todos se combinam e potencializam, na verdade, os efeitos da crise climática. Como que você está olhando para essa questão? Pensar essa questão, para mim, a questão climática, ela é a questão que melhor aterriza tudo que a gente discutiu até agora, né? Porque é uma questão onde a desigualdade ela fica muito expressa, né? Quando a gente pensa no impacto, né? Quem produz esse impacto que deixa o planeta nessas condições, né? A gente costuma muito falar das tragédias ambientais. Eu começo dizendo que não existe tragédia ambiental, porque a natureza não faz tragédia. O que a gente tem são tragédias socioambientais, né, da nossa intervenção nesse espaço da natureza. E essas tragédias, elas não afetam as pessoas da mesma forma, porque, afinal de contas, elas não são democracias, não é mesmo? Então, as pessoas elas são afetadas de diferentes formas pelas tragédias. Mas quem as produziu também não as produziu da mesma forma. E aí, de novo, a gente vê a mobilização de um discurso homogeneizador, que tem o poder de ludibriar e de criar uma cortina de fumaça sobre quem são os responsáveis. Porque quando a gente diz somos todos iguais, vamos dar as mãos para o Rio Grande do Sul, todos os gaúchos estão. Não estão todos os gaúchos que estão vivendo da mesma forma. Né? A primeira fala foi o seguinte: se você puder, você vá para sua casa no litoral. Quem tem uma casa no litoral? Né? Quem eram as pessoas que poderiam fugir? Então, veja, eu já mostro aí que as pessoas não foram afetadas da mesma forma. Teve quem tinha uma casa no litoral e eu encontrei, né, muito no aeroporto, aqui em Congonhas, então, né, pessoas do Rio Grande do Sul. Não, eu tô indo para tal cidade, e aí a gente já alugou um carro, e a fulana tá vindo com Beltrano, e as crianças, e a gente está indo todo mundo para o litoral. Pois é, eu estou aqui encontrando as pessoas que estão passando por uma tragédia socioambiental de uma maneira completamente diferente do que a gente vê no noticiário, embora a mídia tente nos convencer que está todo mundo passando da mesma forma. Não está. Quem perdeu tudo no Rio Grande do Sul e tem emprego, por exemplo, essa pessoa tem muito mais resiliência, ela consegue recompor e reconstruir a vida. Quem perdeu tudo no Rio Grande do Sul, inclusive seus instrumentos de trabalho, uma cabeleireira, um tatuador, um grafiteiro, né? As pessoas que são profissionais informais, quem não tinha emprego. Qual o nível de resiliência que essa pessoa tem agora? A capacidade de reconstrução da vida dessas famílias é muito baixa e muitas vezes impossível. Muitas vezes essas famílias elas vão voltar 10 anos para poder recuperar esse nível de desenvolvimento onde ela estava agora. Ou seja, essa geração dessa família já está perdida. Mas tem um outro ponto, que essas pessoas elas não produziram essa tragédia da mesma forma. Vamos pensar numa pegada de carbono, né? A pegada de carbono de uma pessoa que é um milionário, né, que é um super rico, não é a pegada de carbono de uma mulher negra gaúcha que não tem nenhuma bicicleta para andar. Mas ela foi a mais impactada. Mas quando a gente tem toda uma secretaria especial que vai ser criada para reconstruir o Rio Grande do Sul sem orçamento,
Isso quer dizer que vai ser essa mulher negra gaúcha que ainda vai pagar as contas. Ela não provocou, ela sentiu mais o impacto e ela ainda vai pagar a tempo para a reconstrução daquele estado. E é por isso que a questão de financiamento climático, ela tem tudo a ver com a taxação de super ricos, mas não só isso. Como as minhas colegas bem mencionaram, tem a ver com a maneira como o nosso sistema tributário está organizado, porque a gente não consegue fazer com que as pessoas que mais produzem o impacto, elas tenham a maior parcela, né, dessa conta, elas não pagam mais. E pensar nessa perspectiva da justiça climática, né, a gente tem pensado na Oxfam a questão ambiental a partir de uma chave de justiça climática e posicionando, junto com o movimento negro, a questão do racismo ambiental. A gente precisa falar de racismo ambiental, embora a ultradireita tenha dito que é invenção da Aniele, que é mimimi, que a gente não tem o que fazer, mas entender como essas populações elas são afetadas pelo racismo ambiental, como tem uma dimensão racial que faz com que o impacto seja muito mais sentido na vida dessas pessoas racializadas, como que o deslocamento dessas populações a partir, né, das tragédias, ele reitera o racismo, né, porque essas populações mais pobres têm quilombo, o quilombo foi destruído, foi perdido. Para onde é que essas pessoas elas estão sendo enviadas? Onde é que essas moradias serão reconstruídas? Então, a gente tem toda uma reconfiguração espacial racista. Então, pensar a questão climática sem deixar ninguém para trás e sem reproduzir a lógica racista, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na transição energética justa. Quando a gente pensa na transição energética, qual é o problema hoje que a gente tem no Brasil? Só para falar das torres eólicas, elas são implantadas em territórios geralmente de comunidades rurais. Nessas comunidades, né, o impacto, o estresse provocado por uma torre eólica mata os bichos e adoece as pessoas. Então, essas famílias aqui, ó, que tinham tudo, tinham alimentação, tinham suas roças, tinham tudo, agora elas precisam migrar. Elas não conseguem mais produzir, elas não conseguem mais estar naquele território, né, por causa da zoada, tem que sair. Então, elas estão agora em condição de extrema vulnerabilidade. Mas mais do que isso, são grandes obras. Qual é a história do Brasil com grandes obras? A história do Brasil com grandes obras é produção de abuso e exploração sexual. Então, por exemplo, no Nordeste, em Borborema, na Paraíba, né, a gente já fala dos filhos do vento, né, que são esses homens que vão para a implantação das torres eólicas, que engravidam as meninas e vão embora. Então, a gente já tem uma geração de filhos do vento, como nós tivemos os filhos da Copa, como nós temos os filhos das grandes obras, né? Então, como é que a gente faz uma transição energética justa, financiada por quem tem que pagar, que não deixe ninguém para trás e não reproduza as violências? Eu acho que são algumas das principais questões hoje para a gente na Oxfam Brasil. Perfeito. A gente precisa encerrar? Ou tem mais 2, 3 minutinhos? Não, só queria fazer um último comentário, né? Porque eu acho que no filme isso aparece muito, aqui no debate isso apareceu também, né? As várias formas, as várias lógicas coloniais que estruturam toda essa discussão que a gente está fazendo, né? Desde a implantação das torres eólicas em territórios de comunidades tradicionais, as assimetrias norte e sul, os impactos diferenciados, né? De acordo com gênero e raça, as desigualdades e das crises climáticas, da crise climática. Para a gente encerrar, eu queria pedir uma reflexão bem curta, né? Que é uma coisa provavelmente muito injusta. Eu pedi uma resposta curta para isso, porque é o mundo, né? Mas, enfim, como que vocês enxergam, que tipo de medida vocês enxergam como mais urgente para a gente caminhar para além dessa racionalidade colonial que de alguma maneira atravessa esse debate? Eu acho que é preciso fazer um debate numa perspectiva decolonial e antirracista e interseccional, né? Perceber que existem vários formuladoras e formuladores, né? Tem muita gente pensando, formulando e vendo esse contexto de diferentes lugares, né? Quanto mais pessoas participam, constroem as soluções, mais essas soluções são capazes de alcançar. Então, eu acho que perceber, né, essas pessoas todas. Eu fiquei muito incomodada no filme quando o oráculo
Ele disse que não tem nada mais humano do que ficar ruborizado, né? Do que ficar vermelho. E aí eu pensei, então eu não sou humana, porque eu não fico. Ele está falando de um humano muito específico, né? Tem humano que consegue ficar corado e que ele diz que essa é uma prova irrefutável de você confiar em alguém. Ele não podia ter sido mais claro na colonialidade dele, né? É disso que a gente está falando. Bom, não sei o que falar depois disso, né? Olha, o que eu tenho pensado muito, assim, eu não acho que a gente tenha as soluções para o problema, o que eu acho que a gente tem é o entendimento de que processos poderiam levar a uma solução, a soluções para o problema emergirem, né? E eu não sei, eu penso na desigualdade, a gente fala muito de um tipping point, né, na questão ambiental, e eu penso também na desigualdade, nessa ideia de um tipping point da desigualdade, né, onde a gente chega num colapso político mesmo, que é completamente insustentável. Então, quando a gente olha aí a emergência das extremas direitas no mundo, eu acho que isso está muito conectado com o tamanho da desigualdade que a gente tem. Então, de modo geral, que, enfim, aqui eu levo a minha vida hoje em dia é tentar ir agindo aí da forma como eu vejo possível na mitigação de desigualdade. A gente gostaria de estar falando aí em acabar com as desigualdades, a gente fala sempre em combate, redução, né? Não fala em terminar com as desigualdades, em não ter desigualdade, a gente está falando sempre em mitigar, né? O que já é um problema. Mas eu acho que essas medidas que poderiam, pelo menos, desacelerar é para ver se alguma coisa muda. Mas eu sou muito pessimista, para ser muito sincera, porque vejo a situação ela é muito complicada, né? Eu também gosto muito de pensar, gosto muito, acho trágico, né? A gente tem um ponto de não da desigualdade, assim como tem das questões climáticas. Eu também acho, eu pensar que uma hora vai explodir tudo. Mas vou pegar um pouco a Viviane, a Luísa, que tem que. Eu também não sei as soluções, eu acho é tudo muito complexo, acho que a gente tem que ter soluções macro, de taxação, acho que tem algumas soluções macros, mas eu vejo muito as discussões. Há soluções macros com taxação, com imposto, enfim, questões de direitos, políticas macro, mas eu vejo muito, que a Viviane falou que é muitas pessoas discutindo nos diferentes territórios. Aí, sim, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho, assim, nos territórios diferentes, encontrar soluções. Não quero dizer que só vai acontecer um monte de ilhas. Tem as questões macro, sem elas, o sistema, óbvio que sim. Mas a partir desse macro, descer nos territórios com muitas pessoas, diferentes vozes, e ali se discutir e encontrar soluções que são diferentes. Nessas desigualdades da Amazônia são muito diferentes das desigualdades das periferias de São Paulo, aqui da Índia, de tal. Então eu acredito nisso. Isso é muita experiência. Né? Bom, perfeito. Então, a gente vai encerrar o debate. Queria agradecer muito a participação da Viviana, da Luísa, da Neca, de todos vocês. Agradecer muito as perguntas, foram muitas, eu não consegui passar adiante exatamente do jeito que foram formuladas, mas espero que a gente tenha conseguido abordar os temas gerais, tenho a impressão que sim. Então, a gente fica por aqui.